Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui. Seja bem-vindo para mais uma live aqui no nosso canal do YouTube, certo? Hoje eu quero falar com vocês sobre criptomoedas e também sobre Forex, tá bom, pessoal? Como vocês podem ver, eu estou aqui com o site da CoinMarketCap aberto, certo? E hoje, basicamente, nós vamos falar sobre a Coin, sobre algumas criptomoedas em si. E também nós vamos falar um pouco sobre Forex, como eu já disse. Primeiro, deixa-me só verificar aqui se o sinal está chegando com qualidade para você. Deixa eu verificar aqui eh, se o áudio tá bom e também se a imagem tá boa e parece que de fato tá tudo ok. Sim, me parece que tá tudo ok, então vamos tudo para começar. Certo? Ok, primeiramente, eu gostaria de começar falando sobre criptomoedas. Como vocês podem ver, eu tenho aqui a CoinMarketCap, como eu já disse, e de fato nós temos algumas valorizações interessantes essa semana. A Dash, por exemplo, nos últimos 7 dias valorizou mais de 97%. E, enfim, nós tivemos alguns outros projetos também com valorizações até um pouco mais interessantes, né? Alguns desses projetos eu não conheço, para ser sincero, como por exemplo aqui, a Ravecoin, nunca ouvi falar na minha vida da Ravecoin. Eh, Nós também temos aqui a Binance Coin, que teve uma valorização também interessante. E digamos que eu peguei essa valorização de tabela. Como eu utilizo a Binance para guardar o saldo a minha conta, né? Eu tenho uma conta na Binance que eu utilizo para investir em criptoativos. E com a valorização da Binance Coin, eu tinha uma percentagem de dinheiro em Binance Coin e esse dinheiro ele se valorizou junto, né? Essa valorização da Binance Coin, certo? Temos aqui também Theta Fuel, uma valorização interessante, mas enfim, eu sei que no fundo todo mundo quer saber sobre XGRP. Então vamos falar sobre XGRP, tá bom? Vamos começar aqui com XGRP BRL e eu já falei para vocês, inclusive já atualizei vocês sobre essa cripto lá no meu canal do Telegram. Já falei um pouco sobre ela hoje. Eu tenho aqui o gráfico de 4 horas, gráfico diário. Pessoal, tô falando assim porque estou verificando algumas configurações enquanto eu estou fazendo a live. Tô verificando algumas configurações aqui para ver se está tudo em conformidade, tá bom? Se tiver algo errado, tem que corrigir para ter certeza que o sinal tá chegando com qualidade para vocês. Eu não quero fazer uma live sem qualidade, certo? Mas enfim, o gráfico, essa análise aqui eu fiz na última live junto com vocês. E XGRP simplesmente já deu gatilho de entrada. Ela voltou em 61 e agora nós podemos ter como primeiro alvo a região de menos 27 de Fibo dessa expansão de preço, que é simplesmente lá para cima. Bom, é nessa região aqui de menos 27 que deve ser o nosso primeiro alvo. Tem que mudar aqui. Que deve ser o nosso primeiro alvo, tá bom? Essa região deve ser o nosso primeiro alvo, ou seja, a região nível de lucro de R$ 4,09, tá bom? Esse deve ser o nosso primeiro alvo aqui para XGRP. E de fato, Ethereum também, temos ADA. Ethereum começou a fazer uma movimentação um pouco diferente do que eu esperava. E por isso eu também decidi falar um pouco sobre ela nessa live. Por quê? Porque basicamente eu vou ter que reajustar essa análise toda. Essa análise ela vai ter que ser refeita para Ethereum no mínimo, tá bom? Ela tem que ser refeita por quê? Porque de fato o Ethereum, nesse caso aqui, começou a fazer uma movimentação um pouco diferente do que eu esperava.
né? E se vocês notarem, olha só, vou refazer toda a análise aqui da Ethereum. Prata, você quer que eu fale da prata, Alan Furtado? Eu vou falar da prata então, mas vamos terminar Ethereum que eu já parto para prata, tá bom? Assim que terminar, que eu terminar a análise do Ethereum, eu passo para prata. Como eu falei para vocês aqui no gráfico no gráfico semanal, se vocês notarem aqui no gráfico semanal do Ethereum, você vai notar que de fato esses dois candles aqui negativo, eles fecharam no semanal, o preço já fez a retração. A retração já foi feita e depois dessa retração nós tivemos uma expansão do preço que já chegou a 68. Aqui no gráfico semanal eu não tenho nada, tá bom? Não tenho nenhuma informação relevante. Não tenho mais informação relevante. Então eu tenho que buscar lá no gráfico diário. E de fato me mostrou algo interessante que eu esperava que acontecesse junto com essa LTA aqui de preço, certo? Essa LTA aqui, ela poderia mostrar uma possível retração do preço. Como assim? Se eu traço uma FIBO dessa mínima para essa máxima, eu vejo que o preço poderia voltar até 61. E isso é o que eu esperava que o preço fizesse. Mas o preço não chegou a atingir 61 de FIBO e simplesmente expandiu de novo. Então, para Ethereum nesse momento, o que eu vejo um cenário interessante para Ethereum é o preço tentar, né, tentar consolidar nessa região e vir buscar uma região um pouco abaixo. Mas para falar a verdade, pessoal, eu não tenho informação suficiente para falar sobre Ethereum nesse momento. Não tem informação suficiente, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, na próxima live, vamos deixar essa semana aqui passar, essa semana que vai entrar, ela vai passar totalmente, e eu vou refazer essa análise, e eu vou atualizar vocês lá no nosso canal oficial do Telegram. Para quem estiver atento, vai ter acesso. Quem não estiver atento, não vai conseguir ter acesso, porque não vai estar atento, simples assim. Vamos falar sobre a prata agora, e depois a gente vai falar sobre também a ADA, tá bom? A ADA USD. Eu vou voltar a falar da Ethereum, porque sei que tem. Voltar a falar da XRP, inclusive. Ethereum não. Vamos falar da XRP, depois da prata, tá bom? Vou falar da prata agora, depois vou falar da XRP, porque sei que tem uma galera que não pegou o início da live, tá bom? Jag USD. E vou pegar o gráfico da IDC, que é um provedor de gráfico melhor, tá bom? É o mesmo que eu utilizo para ouro. Vamos refazer aqui, possivelmente, show. Prata. Vamos ver o gráfico semanal da prata que a gente tem aqui. Well, prata tem essa LT aqui que em algum momento foi rompida, mas basicamente o preço ainda não quebrou a estrutura de queda, tá bom? O preço até, ele até, olha só, se você notar aqui, vocês sabem como que uma estrutura de queda é, né? O preço está em queda, certo? O modo magnético me interrompeu aqui. O preço está em queda. Essa é a estrutura de um preço em queda. Então, se o preço faz esse movimento, rompe essa região aqui, ele rompeu a estrutura de queda. E ele pode começar a reverter para alta, entendeu? Então, se essa região aqui de preço não for totalmente, se calhar no diário eu tenho algo mais claro, né? Também comecei a falar, acho que um pouco cedo. Exato. No diário tem algo mais claro. Tem uma região que foi rompida de queda. Essa região aqui, quando o preço começou a fazer fundos mais fundos que os fundos anteriores, o preço simplesmente começou agora a entrar numa LTA. Então eu posso considerar esse movimento aqui do preço como uma LTA interessante, entendeu? Inclusive eu posso até deletar essa, ó, e considerar já essa aqui. Essa aqui que fica mais, essa já fica mais próxima e mais realista, na minha opinião. Bom, isso aqui, o modo magnético de vez em quando ajuda e de vez em quando só atrapalha. Show. Sim, a prata pode ter uma valorização junto com o ouro, mas o ouro nesse momento tá em queda. Hoje, tá bom? Hoje o ouro rompeu a estrutura de queda. E é muito possível que ele vai buscar topos máximos. Bom, na minha opinião, é possível que que o ouro renove as máximas, tá bom? Mas ainda é cedo para dizer, porque o rompimento de uma estrutura de queda pode ser simplesmente um rompimento falso. Mas ok, vamos continuar aqui a análise da prata. No gráfico diário, o que é que vocês podem ver? Essa região aqui, olha só. Olha essa região aqui, esse candle negativo e essa máxima. Então, se tivesse
um alvo para prata nesse momento, com o gráfico semanal aqui, seria essa região de menos 27. Mas antes de tudo, vocês podem ver que o preço ele já voltou aqui em 78, ou seja, essa região aqui de preço já foi respeitada. Ela já tocou nessa região e possivelmente vai buscar menos 27, tá bom? Então eu vou marcar aqui menos 27. Lembrando que depois da prata a gente vai falar sobre XGRP. Menos 27 aqui do gráfico diário, tá bom? Eu vou marcar essa região do gráfico diário. Vou colocar as coordenadas 567. Eu vou marcar aqui 7861. Como essas regiões de preço já foram tocadas, já foram respeitadas e o preço provavelmente agora vai seguir numa alta, eu não vou mais utilizar essas regiões, vou só definir um alvo para prata, tá bom? Alvo definido, eu posso ir lá para o gráfico de 4 horas e tentar ver algo mais interessante lá. Gráfico de 4 horas, ok. Nessa região aqui, ó, é possível que o preço faça o quê? O preço já consolidou. Não sei se vocês sabem, mas as corretoras market makers, elas gostam de consolidar preço para caçar stop da galera que opera. Por quê? Olha só, eu quero que vocês notem algo bem claro, tá bom? O preço começou a subir, fez essa queda, né? Voltou a subir. O que que a galera pensa, né? O preço já caiu. A galera começa a pegar, os traders de retalhos começam a pegar o quê? Uma operação de compra, né, com um alvo no topo anterior. O que as corretoras market makers fazem? Elas consolidam o preço nessa região. Elas consolidam o preço nessa região fazendo o quê? Fazendo uma região de resistência de preço e fazendo também uma região de suporte de preço. Entendeu? E essas duas regiões, os traders vão começar a fazer o quê? Bom, eles acham que o preço vai lá para cima, né? Então vão comprar no suporte e vão colocar o stop aonde? Abaixo do último fundo. Então, digamos que eles vão comprar mais ou menos nesse ponto aqui. Sei lá, digamos que um trader comprou nesse ponto aqui. O que é que ele vai fazer? Ele vai colocar o stop abaixo do último fundo, né? E é isso que as corretoras market makers fazem. Elas consolidam o preço para fazer você colocar o stop no último fundo e depois caçar o seu stop. Tanto é que vocês veem que o preço ele nem fecha abaixo do suporte. Ele só vem caçar stop da galera. A gente chama isso de zona de liquidez. Entendeu? A gente chama isso de zona de liquidez. Vou colocar aqui, ó, zona de liquidez. Então, as corretoras vêm caçar o stop do pessoal que está aqui, mas para quem opera com Fibo e conhece esse truque, a gente chama de truque de Fibonacci, essa região aqui é a região exatamente onde eu costumo pegar a entrada. Por quê? Porque é onde está o stop do pessoal e é onde as corretoras vão manipular o preço. Entendeu? Então, se eu traço uma Fibo desse ponto para essa máxima, vocês vão ver que essa região aqui é a região de 127 de Fibonacci. Olha só, vou mover aqui. E olha só o que nós temos aqui, região de 127 de Fibo. E essa região é uma região muito utilizada por corretoras market makers para manipular o preço. Inclusive, essas duas regiões são muito utilizadas, mas geralmente o preço para em 127, tá bom? Geralmente o preço para nessa região. De vez em quando você consegue ter confirmações que o preço vai parar em 161. E depois eu posso mostrar isso também para vocês, tá bom? Mas não agora. Agora vamos continuar aqui essa análise. A gente sabe que quando os traders veem topo duplo, o que é que eles fazem? Mesma coisa, né? Eles vão vender, vão entrar com uma posição vendida, digamos, vendeu aqui, vai colocar stop aonde? Acima do último topo. O que é que as corretoras fazem? Manipulam o preço de novo para caçar o stop da galera. Seu stop, o preço faz o real movimento. Agora, entendeu? Vocês têm que ter noção que o mercado, cara, não tem como. Ele é manipulado. Entendeu? As manipulações ocorrem aí. Tanto é que de vez em quando você vê uma notícia que algum fundo foi processado e tal. Mas enfim. Tendo em conta isso daqui, se você for lá no gráfico de uma hora, você pode encontrar regiões interessantes, como a que o preço está nesse momento. Primeiro, nós tivemos essa expansão aqui de Fibo para essa máxima. Bom, essa máxima não, essa máxima está errada. Eu deveria considerar essa mínima em H1. Não, é mesmo isso, essa máxima. O preço caçou menos 27 agora, chegou no movimento final. Então, possivelmente, nesse momento, nós estamos a ter uma retração interessante da prata. Tá bom? Nesse momento, a prata deve estar fazendo uma reversão interessante do preço para buscar essa região aqui, ó, de menos 27. Nesse momento, ela está em 61 e Fibo. Pode ser que o preço está se consolidando aqui para caçar de novo o stop do pessoal. Deixa ele lá em 1015 para ver.
Exato, o preço está se consolidando, pessoal. Então, se eu calcular essa consolidação aqui, eu vou ver que o preço pode chegar aonde? Olha só, 127 conflui com 78. Então, muito possivelmente, em algum momento, o preço ele vai fazer um grande movimento de queda para essa região de 127 e depois começar a verdadeira alta, né? Tendo em conta também que o mercado lá do semanal está em alta. O mercado está super, super em alta lá do gráfico semanal, tá bom? Vocês conseguirem ver aqui, está super em alta. Bom, eu vou guardar essa análise aqui, Alan Furtado, né? E depois eu vou postar lá no Telegram também, se você quiser ter acesso. Mas eu ainda vou esperar para ver se, se essa região aqui vai ter alguma manipulação. Se tiver uma manipulação aqui para 127, depois dessa manipulação é que eu vou postar a análise, tá bom? Por enquanto, eu acredito muito que o preço venha buscar 127, antes de fato, fazer o real movimento de queda, de alta. Até porque, se você notar aqui, ó, essa LTB ela já foi rompida. Então, é bem possível. Bom, é bem possível que o preço faça uma movimentação aqui. Rompendo a LTB, ele deveria já começar a subir, mas faça uma manipulação de leve aqui nessa região de preço e depois venha buscar 127 para de fato ir lá para cima. XRP. Vamos falar sobre XRP de novo, pessoal. Eu já falei sobre XRP no início da live, mas acho que só tava eu e mais uma pessoa na live. Então vou falar de novo sobre a XRP. Gráfico semanal, tá bom? Deixa eu só beber um pouco d'água aqui, pessoal. A XRP, para quem acompanhou a live passada, eu falei que a XRP viria buscar essa região de preço. Eu falei, para quem acompanhou a live passada sobre a Ripple, viu claramente que eu falei sobre essa região de preço. Falei que um ponto interessante de compra seria essa de 2,66, né? Tendo em conta aqui que é o gráfico da XRP BRL, tá bom? XRP com o real brasileiro. Eu falei claramente sobre isso. Se você for lá no meu canal do Telegram e rolar um pouco para cima, você vai ver o dia em que eu falei sobre essa análise. Claramente, tá bom? Não tem nada aqui de, sei lá, vi algo subindo e marquei para vocês. Eu fiz a análise e disse que essa seria uma região interessante de entrada com stop abaixo do 100, que seria mais ou menos 250. Foi isso que eu falei. No gráfico diário, vocês podem notar, ó, vou apagar essa fibra aqui. No gráfico diário, vocês podem ver que de fato a XLP ela começou a pegar uma alta. Primeiro, ela já rompeu a estrutura de queda, com a estrutura de queda. Pessoal, pessoal, desculpa aí, problemas técnicos como sempre, nunca acabam, nunca falham em lives, né? E simplesmente a internet caiu do nada. A internet simplesmente caiu do nada. Do nada a internet caiu e só voltou. Só caiu e só voltou, do nada. Mas também houve um mau tempo aqui em Portugal hoje, foi meio. Deve ter tido alguma interferência. Inclusive, isso pode acontecer algumas vezes mais, tá bom, pessoal? Se voltar a cair, é só esperar que eu acho que volta de novo. Não sei por quê, cara. Não sei. Do nada a internet caiu e do nada também voltou. Enfim, eu tava falando sobre a estrutura de queda aqui, que já foi basicamente rompida. E se for lá em H1, vocês vão ver que é mais claro ainda, tá bom? Por isso começou a, a montar essa LTB aqui. Vou desativar o modo magnético que está me interrompendo muito enquanto eu faço essa análise. Ok, o preço quando começou a cair, tá bom? Essa LTB foi rompida, não tem como traçar uma LTB desse ponto mais, vocês veem? Não tem como traçar, ela simplesmente foi rompida e a estrutura de queda também foi rompida e o preço agora começou a pegar alta. Aí, Ednei, eu posso comprar XGP agora? Ainda tá num bom preço? Cara, ainda tá num bom preço, mas o teu stop vai ficar muito mais caro. Se eu comprasse XGP, o que eu não vou fazer por
esse ativo, essa criptomoeda, enquanto ela não resolver o processo que ela tem na SEC, fica chato investir. Entendeu? Fica muito chato investir nesse ativo. Porque em algum momento, se, sei lá, se alguma notícia ruim sair sobre esse processo, fica, cara, o preço pode parar lá na lama, entendeu? O preço pode despencar muito rápido. O preço da Ripple pode despencar muito rápido se alguma notícia ruim sair a qualquer momento. Então, se eu quero me proteger, eu fico de fora. Eu só não entro, entendeu? Pode estar muito convidativa para. De fato, teve. Chegou em 61 no preço certo de compra e voltou a subir. E voltou a subir rapidamente. Mas eu não vou colocar meu dinheiro nessa cripto, entendeu? Eu não vou colocar. Enquanto esse processo não for resolvido. Quem quiser colocar, pô, o dinheiro é de cada um faz o que bem quer e entende com ele. Não tem nada contra. Mas o meu não. O meu não. Enquanto esse processo aí não for resolvido, eu tô fora. Bom, Ethereum, já falei sobre Ethereum nessa live, né? Quem não viu, depois vai ter chance de ver, porque essa live vai ser publicada depois. Vamos passar, vamos passar agora a falar da ADA. A ADA também teve umas modificações e o preço moveu mais. Eu tenho agora mais informações para falar sobre a ADA, tá bom? Tenho mais informações para conseguir falar sobre a ADA do que as informações que eu tinha anteriormente. E as informações que eu tenho agora, eu posso dizer para vocês que elas são bem promissoras, tá bom? São bem promissoras. Ah, vocês podem ver, a ADA aqui no gráfico diário, ela teve mais de, olha só, um, dois, três. Bom, isso aqui não conta, fechou negativo, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, 6 dias consecutivos de alta. E foi uma alta para quem pegou, não sei se alguém pegou. Eu não peguei, não vou dizer que peguei porque não peguei. Foi uma alta de valorização de 135% do capital. Depois disso, eu espero um grande pullback do preço, mas aqui no gráfico semanal eu ainda não tenho nenhuma informação para um possível pullback, com uma volta do preço. Aqui no gráfico diário eu já consigo ter alguma informação mais interessante, tá bom? Eu já consigo ter alguma informação mais interessante aqui. Por exemplo, essa LTA, ela mostra para mim que o preço a qualquer momento ele pode voltar para 61, juntamente com esse candle aqui que fechou negativo. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco o volume live para vocês, que eu acho que não deve estar muito bom. Mas a ADA em si, se ela fizer, ela tá nesse momento, né? Eu ia dizer se ela fizer, não, mas ela tá nesse momento formando um padrão que a gente conhece como Bullish M no mercado, tá bom? Esse padrão aqui de mercado, ele é muito interessante quando acontece. Por quê? Porque ele tem muita assertividade. Então, eu já falei isso na live passada e vou voltar a falar nessa live. A ADA, nesse momento para mim, parece ser o melhor ativo com a melhor oportunidade. Bom, esse parece ser o melhor ativo que vai dar a melhor oportunidade, na minha opinião. Enquanto não romper esse último topo e a vela fechar acima, eu ainda acredito nessa possibilidade. Se fechar acima, eu já não vou acreditar tanto. Mas enfim, o padrão bullish M consiste nesse movimento do preço. Olha só, nesse movimento. Esse movimento é que consiste o bullish M. O preço faz um M, vocês veem, ó, faz esse movimento, vai fazer outro, vai buscar de novo, faz um topo duplo basicamente, vem testar essa região e depois disso ele vai buscar menos 27, né? Ele vai buscar menos 27, que é basicamente acima sempre do último topo, né? E esse movimento aqui pode ser tão interessante que se acontecer de fato aqui na ADA, no gráfico diário, ele vai acontecer até mais ou menos essa região aqui de preço. Olha só, essa é a máxima. Menos 27, que eu digo que deve ser o movimento final do preço, é até essa região aqui. Bom, vou marcar para vocês verem. Menos 27 do preço. Aí é do gráfico diário, certo? Mas eu pessoalmente, se eu comprasse ADA, eu não fecharia a minha posição, não. Fecharia, eu deixaria rodar durante um bom tempo, mas eu acredito muito no projeto também. Acredito que pode ter uma valorização interessante. A ADA é a Cardano. Esqueci de falar isso na live. Tem muita gente que conhece como Cardano e não como ADA. William Almeida, XLM, Stellar, né? Você quer que eu fale sobre a Stellar? Vou falar também, pode ficar tranquilo, tá bom? Se eu abrir aqui, você vai ver que a Stellar está depois da ADA. Então, eu vou falar da Stellar daqui a pouco. Ah, a Cardano, né? A ADA, nesse momento, quando faz esse bullish M,
esse bullish M aqui, essa região aqui de preço, me diz aonde pode ser o movimento final se o preço começar a cair. Para essa máxima, eu vejo que a confluência basicamente é entre 78 e 61, não é tão clara. Mas eu acredito que o preço vem buscar 78. Cara, a internet tá muito mal hoje. Tá muito mal mesmo. Eu não sei por quê. Eu acho que se continuar assim, eu vou cancelar essa live e fazer num outro dia. Eu não sei por quê. Hoje simplesmente a internet tá horrível. Eu tenho uma internet que basicamente os dados rodam em acima dos 100 megas e hoje só tá dando 1 mega a 1 a 4 megas de internet. Não tô entendendo o motivo. Esse mau tempo influenciou alguma coisa aqui na rede. Sei porque a internet tá horrível hoje, mas enfim, vamos continuar. Se continuar a dar todas essas quedas de pacote, eu possivelmente vou fechar. Eu possivelmente vou fechar a live. Mas ainda vamos continuar, tá bom? Vou falar sobre a Stellar depois, que eu falar da ADA. E eu tô vendo agora o Fábio Silva comentando sobre a Binance Coin. Também vamos ver, vamos analisar a Binance Coin então. Eu por acaso nem tenho a Binance Coin aqui. Por acaso nem tenho a Binance Coin aqui comigo nos gráficos, não tem a Binance Coin. Bom, pessoal, mais uma vez a internet caiu, a internet voltou. Cara, eu acho que essa coisa toda que tá no mundo sobre, né, sobre isso tudo que tá no mundo, enfim, tudo isso que tá no mundo tá afetando, simplesmente afetando a minha transmissão, porque a internet tá muito ruim, tá muito ruim, cara, tá muito ruim, tá muito abaixo, tá muito abaixo. Se calhar os governos europeus, eu vi ali em algum lado que os governos europeus estavam querendo fechar algumas plataformas que consomem muitos dados, né? Acho que a internet está ficando muito sobrelotada, eles querem diminuir alguns pacotes, mas, pô, não contei que ia influenciar tanto assim na minha transmissão ao vivo hoje. Não contei mesmo, não contei mesmo. Mas ok, eu vou continuar falando sobre a ADA. Se continuar assim, pessoal, acho que eu vou fechar a live mesmo, não vai ter muito o que fazer. Bom, vocês podem ver que, pronto, eu acredito que a ADA, pessoal, pode fazer uma retração até 7,8 de FIBO, que seria o preço de 53 cêntimos de dólar. Eu acredito nisso, mas eu não quero ser ingênuo. Bom, eu acho que, cara, tendo em conta essa alta aqui, se o preço começar a cair, os fundos de investimentos, bancos, as baleias de cripto em si, elas vão começar a comprar, ó, agressivamente. Então, se eu tenho comigo um preço interessante para compra da ADA, tá bom? Seria essa região aqui de preço. Só que o stop ele fica muito longo. O stop seria uma desvalorização, até nem tão longo, né? E 42% do capital. É uma desvalorização pesada. Mas em si, se a valorização do capital surgir, né? E provavelmente vai ser o que vai acontecer, e chegar em 61 de FIBO, a valorização eu acredito no mínimo 87%, mas cara, eu vejo o projeto muito mais além. O projeto da área é muito bom, é muito bom. Eu vejo o projeto aí mais além, eu vejo o projeto até chegar em 68 de FIBO. Bom, eu vejo o projeto a chegar em 68 do FIBO. Então eu posso contar que se eu pegar uma entrada em área, que se de fato chegar nesse preço,
muito possivelmente eu vou comprar. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, ah, ou venda, tá bom? Eu só estou mostrando aqui como eu faço os meus investimentos. Cada um investe por si e é responsável pelos seus investimentos. Estou mostrando como eu faço os meus. Se chegar em 68 de FIBO, é uma valorização de 127%. Então, o meu preço de entrada na, na ADA seria esse aqui. Eu já tenho, inclusive, uma ordem de compra lá na Binance. Nesse preço, eu tenho uma ordem de compra nesse preço aqui. Meu stop seria... Opa, tá algo errado aqui. O meu stop, né? Se chegar nesse preço aqui, eu tô fora da operação, tá bom? Esse é o meu stop na ADA. Chegar nesse preço, eu tô fora. É, vou deixar branco aqui. Bom, tudo isso também vai ser postado depois lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, esse é o meu preço de stop. Esse é o meu preço de entrada. Enfim, e o meu alvo, eu tenho como alvo, né? O preço de 1,45 dólares. ADA USD. Vamos falar agora sobre as telas. Como o William Almeida pediu, vamos falar sobre as telas. Essa análise depois vai ser postada de novo lá no nosso canal oficial do Telegram. Ah, cara, eu tô com muito bom pressentimento dessa operação aqui em ADA. Tô achando ela eu acho que é a melhor oportunidade que eu tenho no momento. Eu vejo no momento para o mercado de criptoativos, tá bom? Pode ser que algum outro trader, algum outro analista viu alguma outra oportunidade melhor, mas a que eu vejo é essa. Enfim, vamos falar agora das telas. As telas daqui a 2 dias, ela pode fechar um gráfico negativo, um candle negativo no gráfico semanal. E se fechar um candle negativo no gráfico semanal, vai ser muito show, pessoal. Stellar também é um projeto que se beneficiou muito com o processo que a XRP levou na SEC, né? Porque a Stellar e a XRP têm objetivos, digamos que iguais, mas ao mesmo tempo muito divergentes. A XRP quer atender ao público institucional, ao público bancário em si, e a Stellar quer mais atender ao público em geral, às pessoas, tá bom? Diretamente às pessoas, tá bom? Enfim, eu já falei sobre isso também numa live passada. O preço que a Stellar está nesse momento, se daqui a 2 dias esse candle fechar negativo, muito possivelmente daqui a 2 dias também vai ter uma live aqui no canal, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu fiz essa live inclusive porque eu operei Forex essa semana toda e foi uma semana muito boa. Eu queria partilhar um pouco com vocês algumas operações, porque eu peguei algumas operações e tal. Ah, e também fazer uma atualização sobre o mercado de cripto. Internet da Altice em Évora parece anos 90. Parece anos 90. Internet tá ruim mesmo. Enfim. Eu queria fazer algumas atualizações sobre o mercado de criptoativos. Inclusive, tem alguns ativos aqui que eu até queria puxar. Olha, pessoal, me manda. Que ativos vocês querem que eu analise? Tá bom? Vocês enviam aí, envia no chat. Eu estou vendo o chat aqui ao vivo com vocês. E eu vou fazer na medida do possível. Depois da XLM, vamos ver a Binance Coin e tentar entender por que houve esse pump de preço na Binance Coin. Mas enfim, as telas nesse momento, eu acredito muito que esse candle vai fechar negativo. E se ele fecha negativo, o gráfico diário ele mostra algo interessante para gente. Olha só, essa mínima para essa máxima, olha só, 127 conflui exatamente com 61 de Fibo. Então, esse preço aqui é interessante. Esse preço aqui, ó, é interessante para compra, na minha opinião. Desvalorização do patrimônio seria uma desvalorização boa, né? Eu acredito que meu stop estaria aqui. Uma desvalorização de 34%, se for para o stop. Uma desvalorização de 34% para uma valorização muito interessante. O risco de retorno aqui está de 2,2, ou seja, a valorização é bem interessante. Teria uma valorização de 126%. Bom, então, uma valorização de 127% contra uma desvalorização de 32%. Não, acho que alguma coisa aqui. Não, eu tracei do ponto errado. Opa, esse dado está errado. Vou passar de novo. Ah,
Exatamente isso que estava. Ok. Valorização de 93%, não de 127, tá bom? De 93%, o que de fato ainda é bom. Que de fato ainda é muito bom, para dizer a verdade. Se o preço chegar em 0,37, eu acredito que uma valorização interessante vai surgir. E nessa valorização interessante, quem tiver no barco vai ganhar dinheiro, quem não tiver. Parece que estamos de volta, a internet continua a mesma coisa, ou seja, uma bela de uma bosta, mas parece que estamos de volta ou não. Continua a mesma coisa. Bom, parece que voltou. Parece que voltou. Enfim, eu iria falar sobre a Binance Coin, acho eu. Nem me lembro, foi há tanto tempo. BNB USD ou BNB Euro. Fazer BNB BRL. Não tem. BNB USD. Binance Coin e dólar. Nossa, mano. Parece que foi um tiro. Parece que foi um tiro. Que tiro. Sou louco. Isso simplesmente decolou lá pra cima. Foi lá pra. Caraca. E eu que tava à espera de uma retração. Você é louco, mano. Tá louco aqui fazer alguma análise aqui, hein? William, né? Acho que foi o William que falou sobre a Binance Coin. Não, foi o Fábio Silva. O William falou sobre as telas. Cara, isso aqui tá insano. Não sei o que que eu faço aqui. Não consigo ter, cara, só se for lá em H1, aí em H1 ainda consigo ter um feedback interessante do preço. Mas eu não gosto de operar cripto em H1 em uma hora, no gráfico de uma hora. Por quê? Porque é muito curto. Eu vou ter valorização de quê? De 2, 3% do capital, 10%, 50%. Não é o suficiente para mim. Eu, não, eu gosto, eu prefiro o gráfico semanal, porque eu consigo ter uma valorização muito mais expressiva e é geralmente mais certeiro. Mas se você quer saber, ó, sobre Binance Coin, ela parece que vai continuar ainda em alta, hein? Não parece que vai reverter agora, não. Parece que, olha só, o preço agora vai buscar essa região aqui de preço. Vai buscar esse alvo aqui. Parece que vai buscar menos 27 agora. Depois do menos 27, a gente pode esperar alguma retração. Ou até, se você está apressado e quer um preço para pegar alguma entrada, o preço interessante seria em 299,01731. Bom, melhor colocar o preço na tela, né? Eu vou ficar aqui falando até. Mas isso é H1, o preço de uma hora. Como eu disse, eu não sou muito fã, não. Isso é 31, 17, 199, 0, 17, 31, 29. 31, 29. Então esse é um preço interessante para pegar a entrada, que é 61 de FIBO, tá bom? 61 da FIBO de uma hora. Eu não sou muito fã. Se você quer pegar a entrada, o preço mais interessante é esse. Vou colocar o preço na tela, tá bom? Você consegue ter acesso depois. E também essa análise com certeza vai ser colocada lá no nosso canal oficial do Telegram. Esse seria o preço de entrada.
na minha opinião. Mais interessante seria esse. E o alvo? O alvo seria menos 27. Bom, como eu vou postar a análise no Telegram, depois você vê aí onde está os top e tal, tá bom? Top é abaixo do 100, o alvo menos 27. Ou melhor, eu acho que o alvo aqui deveria ser já 68, muito sinceramente. O que não deixa de ser um risco retorno interessante, quase 3 para 1. O risco retorno ainda é bem interessante. Mas ainda assim, quando é 1 hora, eu não gosto. 1 hora, se eu estivesse operando Forex, seria outra coisa. Mas operar cripto, para mim, já não vale a pena. Ah, 1 hora não. Para mim não é tão vantajoso, não. Enfim, eu queria falar sobre mais uma cripto, pessoal, que é a GLT. A GLT é a minha. João Carlos, pode ver a Polkadot. Com certeza, João, com certeza. Mas antes vamos ver GLT. GLT eu quero ver GLT euro, tá bom? Porque é o gráfico que eu tenho em consideração nesse momento. GLT sofreu, não teve nenhum pump, tá bom? Não teve nenhum pump nessa cripto. Não teve ninguém, nenhum grupo, nenhum Wall Street Bets da vida, nada do tipo. O preço subiu organicamente. O preço subiu organicamente. Então, o que a gente pode esperar é que o preço vai fazer uma retração interessante também. Por quê? Porque o pump não, porque a valorização da cripto foi orgânica. Então nós podemos esperar uma desvalorização, porque é normal, o mercado ele sobe caindo. O preço ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, ele sobe caindo, entendeu? Ele nunca vai de vez, né? O mercado não é dessa forma, ele não vai assim dessa forma, entendeu? Ele vai subir, vai voltar, vai subir, vai voltar. Essas retrações são pontos de entradas interessantes. Se você souber ler o preço, se você souber ler o gráfico. Bom, então, tendo em conta isso, eu posso ver que a GLT nesse momento aqui no gráfico diário, ela pode fazer uma retração até 61 a qualquer momento. Inclusive a GLT e a ADA são basicamente a mesma coisa. Consegue notar? Olha só a ADA. Esse é o meu ponto de entrada. GLT euro. GLT euro, né? Vocês podem ver aí depois na Binance também GLT euro. Inclusive, se você ainda não tem conta na Binance, link aqui embaixo na descrição, você pode criar sua conta, tá bom? GLT e a ADA estão muito parecidos. E como eu disse na ADA, a GLT também pode estar querendo formar um bullish M. O preço pode vir buscar 7,8 muito possivelmente, ou 61 mesmo. Eu já tenho posição montada na GLT desde aqui nessa região. Como eu falei já na live passada, a GLT foi a maior valorização de patrimônio que eu já tive na minha vida. Foi mais de 600%. Mas ainda assim, eu acredito muito mais nesse projeto. Eu acredito que esse projeto pode atingir no longo prazo 5. Eu tenho um preço comigo de 5 euros, tá bom? 5 euros ou 5 dólares, mesma coisa, whatever. Nesse momento, eu estou procurando reentradas e eu vejo uma muito forte aqui em 61, mas eu acredito que o preço de análise técnica pura ele vem a buscar 7,8. A gente sabe que os bancos em si, quando eles investem pesado, eles gostam muito de utilizar 61 de Fibo. E se eles entrarem pesado nessa região, o preço já não vai voltar para 7,8. Dificilmente. As corretoras market makers também gostam de fazer festa nessas regiões de preço, né? Então, GLT ainda está cedo para dizer alguma coisa para vocês, tá bom? Ainda está cedo, mas com certeza eu vá dizer alguma coisa no futuro. Pessoal, mais uma coisa, desculpa pela qualidade do som. Eu já encomendei um microfone novo na Amazon, mas ele ainda não chegou. A gente sabe que com tudo isso que está acontecendo agora no mundo, tá difícil o correio funcionar direito. Mas assim que chegar esse microfone, a qualidade do som vai melhorar muito, tá bom? A qualidade do som vai melhorar muito. Engraçado é que eu comprei um fone de ouvido junto com o microfone. E o fone de ouvido já chegou, já tem mais ou menos uma semana. E o microfone ainda não deu as caras por aqui. Mas enfim, Polkadot. Mas João, você quer que eu veja Polkadot quê? Polkadot USD, Polkadot BRL, Polkadot Euro? Você não especificou muito bem. Então eu vou assumir que, sei lá, Polkadot BRL, Polkadot com Real brasileiro.
É Polkadot, Polkastarter, Polkadot tá com o símbolo DOT, né? Vamos a DOT BRL, não tem, olha só. Então vai ter que ser DOT USD. DOT USD. Opa, também tá lindo aqui, hein? Tá quase a mesma coisa que a Binance Coin. Olha só, BNB, olha só que lindo BNB tá. Meu patrimônio foi valorizado aqui por tabela. Eu tinha algumas Binance Coins lá na Binance. E com essa valorização da Binance Coin, meu patrimônio valorizou por tabela. Mas eu não tinha nenhum tipo de análise feita. Ok, vou ver DOT euro. Vou ver DOT euro. DOT euro. Gráfico da Binance. Ok, DOT euro. Então, acabou de atingir 28 euros, né? No gráfico semanal a gente não tem muita informação. No gráfico diário já tem bem mais, já tem muito mais, para ser sincero. Ok, o preço. Pô, eu não consigo dizer algo. O preço vai atingir menos 27. O preço vai atingir menos 27 ou menos. Ou seja, daqui você já perdeu a chance de entrada. Já perdeu a chance de entrada há um tempo. Tá bom? Você já perdeu, não vai ter mais essa chance. A não ser que eu tente ver algo mais em um time frame. Quer dizer, a chance de entrada com maior, entendeu? A melhor chance você já perdeu. Se você ainda não está dentro. Mas você ainda pode ter uma chance, digamos que no meio desse. Tá no gráfico de 4 horas, por exemplo. A chance com melhor risco de retorno já foi. Aqui no gráfico de 4 horas eu ainda consigo ter algo interessante. Por isso quando fecha aqui, bom, a qualquer momento ele pode fazer essa retração. Se essa vela fechar ainda abaixo, tá bom? Esse candle aqui do gráfico de 4 horas fechar ainda abaixo, nós podemos ter uma retração de preço para 61. E em 61 é interessante comprar, tá bom? Em 61. 61 tem o preço de, deixa eu ver aqui o preço, em 61. Mas se você comprar em 61, você não pode ter um alvo longo, você vai ter que ter um alvo curto. E vai ser essa operação em 1,8012. Então não sei se vai valer tanto a pena, João. Mas você quer um conselho meu? Espera. A paciência é a maior virtude que um trader pode ter. Tem que esperar, cara. Eu acredito que cara, tudo que vai volta, entendeu? Se o preço foi lá para cima, ele vai voltar. Você lembra do Bitcoin? Quando atingiu aqui, ó, os 42 mil dólares, muita gente que foi comprando e não esperou essa retração. E quem esperou um pouco conseguiu comprar mais barato e ter uma valorização interessante. Inclusive, o Bitcoin acabou de bater 56 mil dólares, né? Um único Bitcoin hoje custa 56 mil dólares. Paulo, qual é a criptomoeda que mais compensa agora? Agora eu não vejo nenhuma, mas daqui a uns dias eu acredito muito na ADA, na Cardano, tá bom? Daqui a alguns dias eu vou estar atualizando vocês sempre sobre o meu ponto de vista sobre essa cripto. E eu acredito que Cardano vai ter a melhor oportunidade no momento. Cardano e juntamente a GRT também está com um gráfico bem parecido com a Cardano. Olha só, esse é o gráfico da GRT e olha esse gráfico aqui, o gráfico da Cardano. Quanto a Polkadot, João, eu acredito que seria melhor esperar um pouco. Bom, esperar ainda um pouco. A paciência é a melhor virtude. Se você esperar um pouco, você consegue ter uma operação com um risco de retorno muito melhor do que a operação que eu poderia dizer para você agora. A operação que eu posso dizer para você agora vai ter um risco de retorno de 1,82. Ou seja, se você investir, sei lá, alguma um euro aqui, você vai ter uma valorização de para 2 pontos, entendeu? Não é muita coisa, não é uma valorização interessante. Essa valorização aqui
Seria que 13%? Cara, para mim no mercado de cripto isso é um lixo, entendeu? Uma valorização de 13% para mim é um lixo. Se você vê uma valorização, olha só, 24 horas. Dentro de umas 24 horas, a gente tem criptomoedas que chegou a valorizar 86%, entendeu? É muito pouco. Para mim é muito pouco. Tudo bem que a Polkadot hoje, olha só, mesmo a Polkadot hoje subiu 10% só hoje. Mas nos últimos 7 dias teve uma valorização de 17%. Sinceramente, essa cripto aqui, eu posso dizer para vocês, ela, a Polkadot e a Polkastart. Polkastart, acho que é uma cripto interessante também que eu estava vendo, mas eu ainda não pesquisei os fundamentos dela, só vi análise técnica, não fiz os fundamentos. O, o market cap da Polkadot nesse momento, onde é que está? Market dominance, 2% é pouco. Tem muita liquidez. Nas últimas 24 horas, teve movimento, uma quantidade de dinheiro interessante. Market cap também é forte, olha só. Market cap é forte, bem interessante. Mas uma valorização como a que ela está oferecendo no momento, para mim é muito pouco. A Bitcoin Cash, eu falei sobre essa cripto, o Bitcoin Cash, BCH. Não, isso é PER, não é isso que eu quero. Quero BCH USD. O que a gente tem aqui na Bitcoin Cash? Eu tenho posição montada na Bitcoin Cash. Eu tenho posição na Bitcoin Cash. Isso eu tenho certeza. Eu tenho posição na Bitcoin Cash. Eu achei que eu guardei isso aqui. BCH de novo. Vou colocar BCH USD. Deixa eu ver se eu. Será que eu utilizei gráfico da Coinbase? Eu não quero abrir agora. Eu estou em live. Eu não quero abrir o gráfico a Binance ao vivo. Eu não quero fazer isso. Vou tentar abrir aqui o YouTube e nos meus vídeos. Tá bom? Os meus vídeos. Não, não é isso que eu estou à procura. Peguei aquele Ney Pinheiro. Eu quero mostrar para vocês. Eu falei sobre a Bitcoin Cash há um tempo. Quem pegou essa dica deve estar surfando a onda junto comigo. Falei sobre a Bitcoin Cash, onde é que tá? Binance Coin, XRP, melhores ativos para day trade. Tá aqui, ó. Criptomoeda para comprar. Onde é que tá a análise? Não deixei o link da análise. Não deixei o link da análise. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aonde seria o preço de compra que eu coloquei para Bitcoin Cash para vocês. Não aparece. Tem certeza que eu. Cara, pior é que tem certeza que eu falei sobre o Bitcoin Cash. Tem posição na Bitcoin Cash, eu não consigo mostrar para vocês porque eu não quero abrir a Binance, entendeu? Porque se eu abrir a Binance eu vou ter que pôr algumas coisas, algum e-mail, informações sensíveis que eu não quero expor. Mas eu tenho posição na Binance, em Bitcoin Cash. Ah, o que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Será que eu utilizei algum outro gráfico, sei lá, BCH ou SG? Ah, eu acho que eu tenho isso lá no meu Instagram. Eu acho que eu postei lá no Insta e deixei o link. Não, Bitcoin não, cara. Bitcoin, Paulo, fica fora de Bitcoin por agora. Tá bom? Fica fora do Bitcoin por agora. Deixa o Bitcoin ainda. Ele tá muito visado, na minha opinião. Você tem altcoins que podem oferecer maior risco de retorno. Fica calmo ainda. Olha só, esse aí é essa é a GLT. Eu não postei sobre a Bitcoin Cash, cara. Muito, muito louco. Eu fiz um vídeo só pra Bitcoin Cash. Fiz um vídeo só sobre a Bitcoin Cash. Eu não. Ah, é que eu não acredito que eu tenho mole desse tipo. Eu poderia mostrar para vocês agora a posição que eu montei e eu não consigo.
Será que o gráfico da Kraken, Bitstamp, BitMEX, não sei, não sei, não sei. Vamos ver. BCH, nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui também, nada aqui também, nada. Pô, já foi, não sei. Não sei mais, não sei como que eu posso mostrar isso pra vocês. Deixa eu tentar ver se eu publiquei alguma coisa aqui no meu canal do Telegram. Já puxar aqui o meu canal do Telegram para ver se eu vejo algo sobre Bitcoin Cash, GBP Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash. Falei sobre a XRP aqui. Tô tentando pegar aqui para vocês, tá bom? Se não tá vendo a tela do meu PC no momento, mas eu tô tentando puxar aqui a análise que eu fiz sobre a Bitcoin Cash para vocês. ETC, esse Bitcoin também. Bitcoin Cash. É, simplesmente nem acho essa bosta. Simplesmente nem acho essa bosta. É, não acho, pessoal. Enfim, enfim, por fim, sem fim. Não acho. Bom, vocês têm alguma outra cripto que vocês querem que eu faça alguma análise ou nem por isso? Se não quiserem também, por mim, eu posso até, sei lá, falar sobre alguma outra cripto em particular. Aqui no Instagram, né? Fotografia Bitcoin Cash. Pô, não sei como que eu não. Cara, o engraçado é que o que eu peguei eu peguei a operação em Bitcoin Cash exatamente nessa região. Por quê? Porque é 61 de Fibo. Se eu traçar aqui, vocês já sabem, eu sempre falo com vocês sobre essa estratégia. Olha só, 61 de Fibo foi nesse ponto. Eu peguei a operação, entendeu? E quando eu pego a operação em 61, a valorização foi muito boa. Nesse momento eu tô, né, com uma valorização interessante. Porque eu acredito que o preço, eu falei no vídeo, inclusive, eu acredito que o preço em algum momento em Bitcoin Cash para ultrapassar o último topo. E eu disse, pô, eu vou manter a minha posição. Eu disse, inclusive, que eu tenho como o primeiro alvo essa região aqui de preço, tá bom? Essa região aqui, que é uma região interessante. Essa região como TP2 e TP3. Se não foi nesse ponto, eu disse mesmo que seria um pouco acima. Ou acho muito possível também, né? Esse alvo aqui, por exemplo, né? Esse alvo aqui é menos 27. Se vocês verem aquele vídeo, vocês vão ver que eu falei disso. Quem ver aquele vídeo vai conseguir ver que eu falei sobre isso. ah, dei esse spoiler, né? Falei para vocês um investimento que eu iria fazer. Enfim, nesse momento a posição está montada, mas eu não posso mostrar os dados pessoais em tudo mais para vocês. Bom, deixa eu ver aqui. Dogecoin, Dogecoin, né? Tem um cara que me disse que não é Doge, é Dog. É um projeto para mim falhado, não vale a pena nem falar sobre esse projeto, já falei várias vezes por quê. EOS é uma cripto também boa. Stellar já falei sobre, Polkadot, Cardano falei, Litecoin, Litecoin e Chainlink. Vou falar sobre as duas. LTC USD, vamos falar sobre LTC USD. LTC USD. A Dodo, essa cripto ela tá aqui, né? Ela tá como uma das mais valorizadas. Se eu puxar aqui, se não tá aqui agora, já tava ontem. Olha só, tá aquela aqui, ó. Dodo, sei lá, o que que vocês acham? O que que vocês, como que vocês chamam? Tá 4,77 né? É, é uma valorização interessante. Vamos ver o que que a gente encontra nela. Apesar de não saber. Você pode utilizar o TradingView. TradingView para ter acesso aos gráficos, tá bom? Dodo USD. Vamos ver aqui. Ah, mas cara, essa cripto não vale nem a pena colocar o dinheiro ainda. Não vale, não vale. É um projeto muito novo. Um projeto muito novo, tá bom? É um projeto muito novo. Vocês querem ver alguns casos? Olha só. Olha só. O projeto surge, tá vendo aqui, ó. Polkadot. Projeto surgiu. Foi valer o quê? 5 euros. Do nada voltou a ter o quê?
Voltou tudo, voltou a valer 3 euros, entendeu? Quando os projetos surgem, deixa o projeto ainda ganhar confiança, ganhar mercado e depois disso a gente vê o que, que dá para fazer lá, tá bom? Eu sei que você pode estar pensando agora, se eu investir agora, eu vou conseguir ter uma valorização muito forte e tal, mas do nada você pode também perder tudo. Boa noite, Chris Wagner. Boa noite. Tudo tranquilo, cara? Eu tô falando que é cara, mas pode ser até uma mulher, né? Chris Wagner. Chris é nome. Wagner é nome de homem, mas Chris pode ser de todo mundo, não sei. É, deve ser unissex. Enfim, Adodo, Paulo, Adodo é ainda um projeto muito novo. É um projeto ainda muito novo. Deixa quieto. Já tá em uma tendência de queda, entendeu? Já tá numa tendência de queda, olha só. Bem que chegou a romper, né? Esse fundo aqui que ficou interessante. Deixou esse fundo interessante. SLTB também é interessante. Vamos ver. Basicamente a gente tem um triângulo. Tudo em paz, é o que interessa. Em paz é tudo, cara. É basicamente aqui nós temos um triângulo. Esse triângulo aqui, talvez quando for rompido, a gente pode projetar a boca do triângulo, né? A gente pode tentar projetar a boca do triângulo quando ele for rompido e ter uma valorização medíocre também, na minha opinião. Valorização de 15% no patrimônio. Para mercado de criptomoedas, para mim também não é nada, é um lixo, sendo sincero. Ah, então deixa quieto o projeto, deixa quieto. Deixa quieto o projeto, deixa ele se provar ainda por mercado. Ah, Chainlink e Litecoin, eu queria falar, né? Vamos falar sobre Chainlink, vamos falar sobre Litecoin. E depois disso, eu quero que vocês. Depois disso, não, vai agora. Diz o que vocês querem, né? A cripto que vocês querem, que depois da cripto que vocês pedirem, a gente vai terminar a live de hoje, tá bom? Bitcoin USD. Bitcoin. Vamos lá no gráfico diário para ver se tem algumas. Opa, a gente já perdeu, pô. Cara, eu sinto muita dor quando eu abro o gráfico e vejo oportunidade perdida. Olha só. A gente teve uma oportunidade linda de compra em 61. Muito. Pô. Cara, BNB fica fora, hein, Cris? Fica calmo ainda. Porque BNB, olha só, eu vou abrir o gráfico para você ver. Eu já falei sobre a BNB na live. Você tá vendo isso aqui? Qual é a fórmula para perder dinheiro em qualquer mercado? Investir na alta e vender na baixa. Entendeu? Então, o preço explodiu. O preço explodiu, foi lá para cima. Se você investir agora, você vai possivelmente ter uma desvalorização brutal e você não vai conseguir ver essa desvalorização e vai vender. Entendeu? Você provavelmente vai vender. Então, calma, tá bom? Deixa BNB. BNB não é nada. BNB é só um ativo. Existem milhares, se calhar milhões. Um ativo que eu falei sobre na live é a ADA. Tá bom? Não vou voltar a falar porque já falei inclusive 2 vezes sobre a ADA na live. Se você quiser ver depois, depois do fim você volta à live, você vai conseguir ver. ah, eu falei um pouco sobre a ADA, falei de pontos de entrada interessante e também falei sobre a GRT, que também o gráfico tá basicamente igual ao da ADA. Então são duas criptos interessantes. Falei ponto de entrada e ponto de saída também no stop, entendeu? Se for para o stop, tem um stop também que eu decidi que eu tenho em mente. De nada, cara, de nada, na boa, na boa. BNB, por agora fica tranquilo, deixa a BNB lá. É só um ativo. Bom, como eu ia dizendo, LTC, a gente perdeu a entrada em 61. Olha só, o preço foi lá para 100%, fechou negativo, veio aqui para 61. Poderia ser uma valorização nesse momento, né? Está de caminho para o alvo, uma valorização de 54%, a gente já perdeu, não tem como mais pegar isso, já foi. Então vamos ver, é Ralito com Chainlink, né? O código da Chainlink é link, é isso, link, é o código. Então link, vou digitar aqui link USD. Vamos ver o que aqui Chainlink tem pra gente. Será que tem uma entrada pra gente aqui em Chainlink? Também não, cara, também já foi. Cara, a gente tá muito azarado. Olha só, a gente tá muito azarado. Olha só, também já foi. Já foi, a gente tem que esperar a próxima retração do preço.
Se eu traço o Fibo, olha só, dessa mínima, de novo, traço o Fibo dessa mínima para essa máxima, o preço chegou em 61, já chegou em 61 e já foi, tá de caminho pro alvo. Foi também, não tem mais. Se eu parar aqui com vocês, uma valorização aqui, ó, de 48% do capital, já foi também, a gente ficou de fora. Infelizmente, se eu parar aqui com vocês e começar a analisar vários pares, com certeza a gente vai encontrar algum par que tá pronto. Mas que par? Esse é o... Por isso é que eu estou sugerindo para vocês. Diz algum par aí que, se calhar, esse par é o par que de fato tem a entrada certa, entendeu? Tá tudo confluindo. Se eu parar aqui e começar a analisar um a um par, eu não vou encontrar. Já foi DOT. DOT também não tá interessante. DOT, Polkadot eu vou deixar aqui porque provavelmente vamos atualizar. PNB eu vou tirar Bitcoin. Vamos falar sobre Bitcoin que atingiu o topo histórico. Bitcoin atingiu o topo histórico, né? Certo, pessoal? Então se inscrevam no canal e deixem o vosso like aí para dar aquela força, tá bom? Para dar aquela força pra gente. O Bitcoin está no topo histórico, está no topo de 56 mil dólares. O Bitcoin atingiu. Cara, para e pensa, Bitcoin atingiu 56 mil dólares. Cara, tem muita gente arrependida. Eu sou uma delas. Eu devia ter comprado o Bitcoin. Pô, cara, fiquei de fora. Mas enfim. Naquele tempo também não estava tão ligado ainda no mercado financeiro em si. Hoje eu estou muito mais. Bitcoin, galera. Eu tô num. Eu tenho amigos, entendeu? Eu tenho amigos que também são traders. E eles dizem que Bitcoin provavelmente vai atingir 57 mil ainda hoje, ainda essa noite. Inclusive tem alguns trades lá de uma galera que está comprada no Bitcoin. Eu podia até tentar partilhar aqui o grupo que eu tô, tá bom? Eu tenho pessoas que eu tenho amigos que operam, entendeu? Deixa eu tentar partilhar aqui com vocês o trade de essa aí é uma mulher, entendeu? É uma mulher que opera, tá no grupo e ela opera junto com a gente. Vocês ainda não estão vendo a tela, mas eu vou partilhar já, tá bom? Deixa eu pegar aqui o print. Vou tentar pegar aqui o print, pessoal, para mostrar para vocês o trade que ela fez. Foi muito lindo. Foi a 61 de Fibo, tudo certinho, tudo lindo. Tudo lindo, lindo, lindo. Vou tentar puxar aqui, ó. Vou adicionar mais uma fonte aqui. Nova cena. Opa, voltar para live. Aqui na nova cena eu vou ter. Não, aqui na live mesmo eu vou adicionar. Tá bom, vou adicionar. A tela ficou preta, mas já volta. Já voltou, inclusive, né? Fonte de mídia. Deixa eu tentar pegar aqui o print imagem. Ok, vou adicionar aqui no. Vou adicionar aqui nova imagem para vocês. Vocês vão conseguir ver. E acho que já está aparecendo para vocês ou não? Deixa eu ver. Não, agora apareceu, né? Agora apareceu aqui do lado, não apareceu? Podem confirmar aí para mim, galera. Olha só o trade dela, lindo, né? Ela pegou essa operação em Bitcoin. Vocês conseguem ver aqui, ó. Conseguem ver? Deixa eu ver. Deixa eu confirmar aqui se vocês conseguem. Exato, vocês conseguem ver, né? Bitcoin USD, vocês conseguem ver? Trade lindo demais. Lindo demais. Ela pegou essa operação em Bitcoin USD. Como vocês podem ver, ela utilizou também a estratégia de Fibonacci. O preço rompeu a LTB e muito show. Ela pegou a operação e foi, entendeu? Foi. É a mesma estratégia que eu utilizo para operar. A gente tem um grupo que a gente troca análises, entendeu? A gente troca análise e a gente também mostra o resultado das nossas operações. Tanto é que as minhas geralmente eu posto lá no meu Instagram para quem quer ver, para quem quer ter acesso, eu posto lá no Insta. Mas geralmente é, as operações da outra galera eu não posto, né? Cada um posta no seu Instagram e tal, para mostrar que está fazendo, como é que tá as operações. Eu não quero ganhar nada em troca do trabalho dos outros. Essa é uma operação dela, inclusive eu já falei desde o início do vídeo. É a operação de outra pessoa, não é minha operação, tá bom? É de outra pessoa. Enfim, vou remover aqui.
Vou remover, vou deixar só o coisa de novo. Bom, o fato é que ela defende, segundo a análise dela, que o Bitcoin pode chegar a 57 mil dólares. E é interessante, eu acredito que chega, tá bom? Vamos algumas operações que eu tenho abertas no Forex. Bom, eu quero partilhar algumas operações que eu tenho aberta no Forex com vocês. Primeiro, isso aqui é EURUSD, certo? Eu tenho essa operação aqui no EURUSD que eu peguei lá em M1. Essa operação aqui, eu peguei lá em M1. Eu, eu cheguei a pegar também uma venda aqui nessa região de preço. Eu já fechei essa venda. Peguei uma venda aqui. Essa operação de compra, eu já fechei duas parciais nela. Duas não, três parciais nela. E ela está rodando ainda, né? Ela ainda está rodando de compra, porque eu acredito que o preço pode chegar em menos 27 desse ponto. Mas, de fato, também, se eu tenho em consideração algumas regiões aqui, eu vou ver que o preço pode parar aqui mesmo e voltar a cair. Essa operação aqui é com risco retorno de 34 para 1, ou seja, eu arrisquei, sei lá, se eu arriscasse $1, eu ia buscar $34, tá bom? No caso, eu arrisquei 1% da banca, eu não vou dizer quanto que é, não quero me vangloriar nem nada, só quero mostrar a operação em si. Postei lá no Insta, quem viu, viu, quem não viu ainda tá lá, o início da operação. Eu até posso puxar, posso até tentar puxar aqui para vocês. Posso tentar até puxar aqui para vocês o Instagram e tal, e lá no meu perfil, eu acho que eu consigo encontrar aqui na aba de trades. E na aba de trades, não, não é essa. É uma das últimas operações dessa semana. Foi essa semana que eu peguei, né? Acho que foi há 2 ou 3 dias atrás. Puxar aqui, 2 dias, um dia, não, um pouco mais. 3 dias, GBPJPY, tá? GBPJPY, GBPUD, XAUSD, GBPUD, GBPJPY, mais à frente. GBPJPY, esse aí já é o EURUSD. Tá aqui, ó. Foi aqui. Aqui foi quando eu peguei a operação. Quando entrei, tá vendo aqui, ó? Quando eu entrei, um tempo depois e como estava no momento. E hoje já tá, ó, olha só, aqui o preço era em 1.20, 400 e pouco, né? A operação nesse momento já está em 1.21. Quando eu tirei aquele print, estava em 1.20, 400 e pouco. Tava nessa região aqui de preço. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? 1.400 e pouco. Agora já está em 1.21, tá bom? Então 1.21, então mais 1.20, já transcendeu. Depois, eu tenho alguma operação SDCAD, não. Eu fiz uma análise no SDCAD, tava fazendo uma análise aqui, tá? Procurando região de quebra de estrutura, encontrei até, mas essa operação eu não peguei. Eu tava falando com um amigo meu hoje no Telegram sobre essa operação, não peguei ela, tá bom? Foi apenas um caso de estudo que a gente tava fazendo. Já o SD, também não tem operação no Shell rolando nesse momento. O DSD não tem. GBPLD, cara, GBPLD me. Ah, o GBPLD, eu peguei uma operação hoje em GBPLD. Deixa só ver aqui se eu ainda tenho posição. Não. Por quê? Simplesmente eu peguei a operação aqui nessa região. O preço chegou a me dar mais de 40 pips. Já só me li aqui para vocês verem, ó. Não, essa aqui não. Com certeza não foi. Ah, foi nesse ponto aqui. Aqui, ó. Eu peguei a operação nesse ponto. A operação chegou a me dar mais de 40 pips. Olha só. Mais de 40 pips a operação e voltou tudo e me tirou no break-even. Eu fiquei muito puto com essa operação aqui. Mas enfim, acontece. EURUSD, como eu já mostrei a posição que tinha. GBPJPY, não sei se tem posição de compra aqui. Acho que não. Não, também não tem. Então é só isso mesmo. GBPJPY já chegou a atingir meu alvo, muito possivelmente aqui a menos 27, em alguma operação que eu peguei e eu fechei a posição aqui. Então nesse momento só tenho uma operação rolando, que é EURUSD, e ainda assim eu já fechei três parciais nela e peguei também uma venda nesse ponto para essa mínima. Eu peguei a venda no EURUSD também e posso tentar mostrar aqui para vocês. EURUSD, quando eu peguei a venda, a internet tá fraca, hein? A operação, a internet não tá, como é que não tá muito boa, entendeu? Não tá, não, os pacotes estão se perdendo muito no quanto vão se transferindo na internet. Eu peguei a operação nesse ponto,
Bom, inclusive eu tava com pouca carga, eu não consegui tirar uma foto muito boa, mas consegui ver ainda aqui, ó, foi o ponto onde eu peguei a operação. Bom, pessoal, acho que para essa live aqui é tudo. Bom, acho que para essa live, sinceramente, acho que para essa live é tudo. Agradeço a vossa audiência. Quem ainda não deixou o like na live, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal, certo? Eu vejo vocês na nossa próxima live. E eu acredito que vai ser já amanhã, tá bom? Já amanhã vai ter a próxima live aqui no nosso canal do YouTube. Fiquem atento. Ednei Pinheiro, tudo de bom para vocês. E olha só, eu vou estar aqui no chat durante o tempinho. Quem quiser deixar alguma questão, é só deixar, tá bom? Vamos deixar aqui o fade out da live e eu vou estar atento no chat. Quem tiver alguma questão é só colocar que eu vou responder. Tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês. Feliz noite aí. Bora responder as questões do chat.